Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela. Eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! As 5 Linguagens do Perdão, Gary Chapman e Jennifer M. Thomas. É impossível acertar o tempo todo. Mas quando acontece de você cometer erros, você é capaz de se redimir deles depois? Gary Chapman, autor best-seller do New York Times, juntou-se à conselheira Jennifer Thomas nesse estudo inovador sobre a maneira como pedimos desculpas, descobrindo que não é apenas uma questão de vontade, e sim uma questão de descobrir de que maneira você melhor expressa as palavras e gestos de desculpas. Ao identificar as linguagens do pedido de desculpas, você conseguirá achar o caminho para a cura e a manutenção de relacionamentos vitais. Pedir perdão é assumir a responsabilidade por nosso comportamento e buscar reparar o prejuízo daquele a quem ofendemos. Em um mundo ideal, nós não precisaríamos nos desculpar por nada, já que sempre agiríamos da maneira mais correta possível. Mas como tudo ao nosso redor é separado em certo ou errado, é normal que cometamos erros eventuais. O que importa é a forma como escolhemos agir depois de entendermos que estamos errados. Essa é a moralidade. Quando alguém ultrapassa o limite moral de outra pessoa, um sentimento negativo surge e se torna uma barreira entre elas, levando esse relacionamento a uma ruptura. Mesmo que elas ainda queiram agir como se nada errado estivesse acontecendo, a boa convivência sofre para se manter estável. Em geral, se você está questionando se deve ou não se desculpar, é porque provavelmente deveria. Se uma pessoa para de falar com você, se torna sarcástica ou se comunica de forma violenta, esses são alguns sinais de que ela está guardando ressentimento e um pedido de desculpas pode ser justificado. O problema é que encontrar o momento certo depende da pessoa para quem você está se desculpando. Enquanto algumas precisam que as coisas esfriem, outras gostam que seja algo imediato. E isso acontece porque as pessoas têm linguagens diferentes para o perdão. O segredo dos bons relacionamentos consiste em aprender a linguagem do perdão mais apropriada a outra pessoa e se dispor a aprendê-la. Quando se usa essa linguagem principal, é muito mais fácil receber o perdão. Quando, porém, a linguagem é negligenciada, o perdão se torna um processo muito mais complicado, pois a outra pessoa não terá tanta certeza de que o pedido de desculpas é sincero. Se você se sente perdido em entender quais são essas linguagens e acha que se desculpar é muito difícil, a boa notícia é que a arte de pedir perdão pode ser aprendida. Há 5 aspectos fundamentais que fundamentam as linguagens do perdão. Cada uma dessas linguagens é importante, mas dependendo da pessoa, uma ou duas podem ser mais eficazes que as demais. Mesmo quando é difícil, pedir desculpas é o primeiro passo para a reconciliação, e determinar a linguagem de desculpas de alguém pode melhorar esse processo. Primeira linguagem do perdão: manifestação de arrependimento. O que a maioria das pessoas quer saber quando você pede desculpas é: você está sendo sincero? No entanto, eles julgam sua sinceridade pelo fato de você estar ou não falando seu pedido de desculpas em seu idioma principal de desculpas. Quando você faz isso, eles sentem sua sinceridade real. Quando casais, amigos ou familiares aprendem a se desculpar de uma maneira que seja significativa um para o outro, o perdão se torna algo muito mais fácil. Para muitos de nós, há uma linguagem primária de desculpas que é mais importante. Você pode aceitar a responsabilidade pelo seu ato e nada disso importar, porque a outra pessoa precisa mesmo é que você expresse arrependimento. São como duas pessoas falando línguas diferentes. A primeira linguagem do perdão é a manifestação de arrependimento. Para a maioria das pessoas, um pedido de desculpas não é realmente um pedido de desculpas, a menos que eles ouçam as palavras "sinto muito". Para muitos de nós, para perdoar verdadeiramente, precisamos ver que a pessoa que nos feriu se arrepende do que fez. Esse é o elemento mais essencial de um pedido de desculpas.
mas algumas pessoas o sentem mais profundamente que outras. Essa linguagem é bastante emocional e procura expressar para outra pessoa que você sente dor por tê-la ferido profundamente com suas palavras ou comportamentos. Se a pessoa com quem você está se desculpando tem essa linguagem, o que ela quer saber é: você entende o quão profundamente o seu comportamento me machucou? Você precisa verbalizar que sente muito e o motivo específico pelo qual está se desculpando. Ser claro sobre o seu erro mostra a identificação com a dor do outro e, por isso, cria um ambiente mais favorável ao perdão. Esta pode ser a sua linguagem de desculpas se você quer que alguém reconheça a dor que causou. Você quer que alguém expresse genuinamente que se arrepende de suas ações. Você quer se sentir validado em suas emoções. Segunda linguagem do perdão: aceitação da responsabilidade. Não há nada tão humano como buscar boas razões e explicações para um mau comportamento. É só você pensar em quantas vezes fez algo que magoou alguém e, ao perceber, usou logo frases como: eu estava atrasado, estava muito estressado ou tive um péssimo dia. Esses não deixam de ser argumentos válidos, mas também não mudam o fato de que o que foi feito foi errado ou prejudicial para outra pessoa. A segunda linguagem do perdão é a aceitação da responsabilidade. Essa linguagem de desculpas começa com a frase "eu estava errado" e continua explicando o que havia de errado com seu comportamento. Se a pessoa com quem você quer se desculpar tem essa linguagem do perdão, ela está esperando ansiosamente para ouvi-lo admitir que o seu comportamento foi errado. Para elas, dizer "me desculpe" nunca soará como um pedido de desculpas sincero. Elas querem que você aceite a responsabilidade pelo que fez ou disse e reconheça que foi errado. Embora este elemento de um pedido de desculpas seja semelhante a expressar arrependimento, muitos de nós também precisamos ouvir a admissão de responsabilidade. Alguém poderia dizer: sinto muito por ter machucado você, mas em muitos casos é importante que aceitemos a responsabilidade por ter causado a dor também. Eu estava errado em gritar com você, ou desculpe, eu me afastei enquanto navegava, isso foi minha culpa. Às vezes expressa maior sinceridade. Esta pode ser a sua linguagem de desculpas se você quer que alguém se responsabilize pela dor que causou. Você quer que alguém declare claramente o que fez de errado para provar que pode aprender com o erro. Você não quer ouvir desculpas. Terceira linguagem do perdão: compensação do prejuízo. Lidamos com o senso comum de que, se um erro é cometido, alguém precisa pagar por ele, certo? Isso está inserido em nossa mente porque sentimos que um erro só é compensado ao se fazer o que é justo em seguida. É por isso que, às vezes, apenas expressar arrependimento e assumir a responsabilidade por nossas ações não é o suficiente. É necessário fazer uma restituição para demonstrar um pedido de desculpas sincero. Um ótimo exemplo dessa restituição é quando uma criança rouba um brinquedo de outra criança. Nós não apenas encorajamos a criança a se desculpar, também a incentivamos a devolver o brinquedo que foi roubado. Por isso, a terceira linguagem do perdão é a compensação do prejuízo. Essa linguagem busca fazer as coisas certas depois que um erro é cometido. Se esta é a principal linguagem de desculpas de uma pessoa, o que ela realmente quer saber é: você ainda me ama? O que essas pessoas querem que você faça para compensar o seu erro provavelmente estará em sintonia com sua linguagem de amor primária. Por exemplo, se a sua principal linguagem de amor é o toque físico, elas podem simplesmente pedir um abraço. Em outras palavras, quando você fere os sentimentos de um membro da família, um amigo ou cônjuge, a restituição não é devolver algo que foi roubado, é tranquilizar a outra pessoa de que ela é amada. Os autores explicam que o dano de uma palavra de raiva ou de uma traição é que acreditamos que, se essa pessoa realmente nos amasse, ela não teria feito uma coisa tão dolorosa. Nesse caso, devemos confiar nas 5 linguagens do amor para fazer a restituição, assegurando à parte lesada o nosso amor por ela. Algumas formas de fazer isso são através do toque físico, dar presentes, investir em tempo de qualidade ou ter uma comunicação sincera. Esta pode ser a sua linguagem de desculpas se
Você quer que alguém prove que está disposto a corrigir o problema. Você acha importante que a pessoa faça as coisas de novo, seja lá o que isso possa parecer. Você quer que alguém assuma a liderança em uma situação. Quarta linguagem do perdão: arrependimento genuíno. Todo arrependimento sincero tem início no coração. Primeiro reconhecemos ter feito alguma coisa errada, que nossa atitude magoou a pessoa amada, e em seguida buscamos mudar aquele comportamento. Quando a intenção de mudar é verbalizada à pessoa que se ofendeu, essa atitude mostra o que se passa no íntimo daquele que está tentando se desculpar. Ela tem um vislumbre do que há no coração da pessoa arrependida, e essa é geralmente a linguagem que a convence da sinceridade do pedido de perdão. A quarta linguagem do perdão é o arrependimento genuíno. Quando esta é a linguagem primária de desculpas de uma pessoa, se o seu pedido de desculpas não inclui o desejo de mudar o seu comportamento, você não se desculpou verdadeiramente. O que quer que você diga, ela não vê isso como sendo sincero. Na mente dela, se você está realmente se desculpando, você procurará mudar o seu comportamento. A palavra arrependimento significa dar meia volta ou mudar de ideia. Um pedido de desculpas perde a sua sinceridade se você não der ao seu ente querido nenhuma garantia de que tentará não cometer o mesmo erro novamente. Para alguns de nós, e talvez dependendo da gravidade da ofensa, um pedido de desculpas sincero exige que a pessoa verbalize o seu desejo de nunca mais machucá-lo dessa maneira. Mas também sabemos que os maus hábitos podem ser difíceis de quebrar. Por isso, além de dizer ao seu ente querido que deseja mudar, faça um plano para garantir que a sua promessa seja um sucesso. Pedir à pessoa ofendida ou prejudicada que ajude você a elaborar esse plano de ação é possivelmente a melhor maneira e a mais eficaz de demonstrar arrependimento. Esta pode ser a sua linguagem de desculpas, se você precisa de provas de que alguém está crescendo e trabalhando para mudar. Você precisa da garantia de que não será decepcionado da próxima vez. Palavras não são suficientes para você. Quinta linguagem do perdão: pedido de perdão. Pedir perdão é especialmente difícil para algumas pessoas. Desculpar-se requer abrir mão do controle e colocar o futuro do relacionamento nas mãos da outra pessoa, que deverá ou não aceitar o pedido. O medo da rejeição é também um dos motivos pelos quais essa atitude é tão difícil. Afinal, ninguém gosta de ser rejeitado. Mas as pessoas maduras reconhecem seus medos ao mesmo tempo em que se recusam a permitir que ele as paralise. Se você valoriza um relacionamento, deve estar disposto a confrontar os seus medos e a tomar as iniciativas necessárias para resolver todas as dificuldades. A quinta linguagem do perdão é o pedido de perdão. As palavras "você pode me perdoar" são música para os ouvidos da pessoa cuja linguagem primária de desculpas é esta, enquanto podem ser aterrorizantes na mesma intensidade para aqueles que agiram mal. Para as pessoas dessa linguagem do perdão, se você for sincero, pedirá que elas o perdoem. Você as machucou profundamente e elas querem saber. Você quer ser perdoado? Você quer remover a barreira que o seu comportamento causou? Pedir perdão é a maneira de tocar o seu coração e é a maneira que parece sincera para elas. Este elemento final de um pedido de desculpas pode ser o mais difícil, mas para muitas pessoas também é o mais importante. Solicitar que alguém o liberte da culpa de sua ofensa é uma coisa poderosa e, em última análise, libertará ambas as pessoas. Perdoar é difícil para muitos de nós, porque muitas vezes pode significar abrir mão de nosso senso de justiça. Mas, apesar da dificuldade, realmente dizer as palavras "você vai me perdoar" provou para muitas pessoas ser o segredo para a cura e renovação do relacionamento. Esta pode ser a sua linguagem de desculpas se você ainda não está pronto para a reconciliação. Você precisa de mais do pedido de desculpas e quer o espaço para pedir isso. Você precisa saber que a pessoa que está se desculpando está disposta a esperar até que você esteja pronto. Como usar as 5 linguagens? Cada uma das 5 linguagens possui grandes lições.
Enquanto você deve ter a convicção de estar utilizando a linguagem do perdão mais adequada com a pessoa que magoou, isso não significa que você não possa também usar as outras 4 e, com isso, crescer no conceito emocional dessa pessoa. Quando não se sabe qual é a linguagem do perdão mais importante para determinada pessoa, o melhor a fazer é usar as 5 linguagens, cobrindo todos os espaços possíveis. Se você usar cada uma delas com honestidade, terá mais chances de acertar, oferecendo alguma coisa que a pessoa ofendida ou prejudicada gostará muito de ver ou ouvir. E com isso, ela sentirá a sinceridade do seu pedido de desculpas. Pedidos sinceros de perdão são como um presente que se oferece à pessoa que os recebe. Eles são feitos para transmitir a mensagem de que aquele que pede desculpas se importa com o relacionamento. Se, depois de pedir desculpas, você sentir que a pessoa ainda não o perdoou totalmente, outro tipo de abordagem que pode ajudar a tornar esse processo mais intenso. 1 ou 2 dias depois de pedir desculpas, peça que a pessoa classifique em uma escala de 0 a 10 a sinceridade que sentiu no pedido de perdão que você fez. Se ela disser algum número inferior a 10, então pergunte: o que posso fazer para melhorar essa nota e chegar ao 10? A resposta fornecerá uma diretriz prática para a continuidade do processo até que todo o possível tenha sido feito para pavimentar a estrada que conduz ao perdão. Um pedido de desculpas sincero alivia a sua consciência culpada. Você não sabe o melhor momento para pedir perdão. Segundo o autor, o momento mais óbvio para se desculpar é quando você vê lágrimas dolorosas, preocupação ou decepção. Se você não sabe o que aconteceu para causar dor, pergunte. Não tenha medo de perguntar o que está errado. Isso poderá trazer clareza para você. Neste livro, você aprendeu que dizer "sinto muito" é um dos desafios mais difíceis que enfrentamos na vida. Então, não saber como expressar o seu pedido de desculpas pode colocá-lo em um estado de paralisia, em que tudo o que você pode pensar é nas palavras que precisa usar, na reação que elas irão gerar e se elas serão realmente aceitas. Mas você não precisa pensar sobre isso de uma maneira assustadora. Tudo o que você precisa fazer é chegar à raiz de seus próprios sentimentos antes de tentar tocar os sentimentos do outro. Se você entende a linguagem, ama as pessoas, procura a humildade e entende que as falhas podem ser reparadas através da conexão humana, você certamente se sairá bem ao fazer um pedido de desculpas genuíno.